Olá, pessoal, amigos, parceiros da CR2 Multimercados e agora da incorporadora CR2. Hoje eu trago a presença de um educador imobiliário, alguém que tem blogs, investidor no mercado imobiliário físico, que eu conheci recentemente, há pouco tempo, fizemos alguns trabalhos juntos, me entrevistou uma vez. É o Rafael Jansky, da Educar Imóveis. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Tudo bem, Rafael? Como você está? Tudo certo, cara, tudo certo. Por aqui tudo ótimo. É um prazerzão aí estar participando dessa entrevista contigo. E tô aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre imóveis, investimentos, aí para tuas perguntas. Só deixa eu fazer um esclarecimento. Eu achei pertinente uma entrevista com você porque nós consolidamos recentemente uma parceria educacional na área imobiliária, onde a gente aborda assuntos interessantes aos nossos seguidores. Então, muitos dos que me acompanham já há 5 anos não te conhecem ou conhecem um pouquinho. Então, hoje nós vamos explorar um pouquinho mais a sua capacidade intelectual e a apresentação do que você faz no mundo virtual, qual é a tua atividade. Então, pode fazer a sua apresentação, quem você é, onde você mora, o que você faz e como você se interessou por investimentos em imóveis, Rafael. Pô, excelente. Então, que nem eu disse antes, Carlos, é um prazerzão aí estar por aqui, conversando um pouquinho com a tua audiência sobre esse assunto. E basicamente eu sou um educador financeiro que ajuda as pessoas a fazer bons investimentos em imóveis. Então eu tenho o canal Rafael Yanti, Educar Imóveis, aqui no YouTube, que eu já venho aí fazendo vídeos há mais de 6 anos. Comecei lá em 2014 esse processo. Teve uma época que eu cheguei a parar de gravar vídeos, mas depois eu retomei. E eu me interessei, Carlos, por essa área de investimentos em imóveis lá atrás, acho que foi lá por 2011, 2012, mais ou menos. Então eu tinha lido um livro, que era o livro do Pai Rico, Pai Pobre, e também tinha lido um outro livro, que era o livro Segredos da Mente Milionária. Esses dois livros foram bem importantes para mim. Tiveram outros, mas eu geralmente menciono esses. E esses livros me abriram a mente em relação a, caramba, eu posso sair da corrida dos ratos. Então, eu estava me vendo entrando esse modelo convencional de estudar, fazer uma faculdade, trabalhar, para depois de 30, 40 anos se aposentar. E eu vi que tem ali um processo de estar sempre correndo atrás do dinheiro. E aí eu pensei, caramba, eu posso me tornar um investidor. E nessa mesma época, Carlo, a minha mãe estava se aposentando, na verdade, alguns meses depois, e eu comecei a perceber, caramba, eu posso ajudar minha mãe a ter um aumento na sua aposentadoria. Então, quando a pessoa se aposenta, né, Carlo, tu deve saber aí mais do que ninguém, muitas vezes acontece de a pessoa baixar o quanto ela recebe. Então, se na ativa ela recebe 6 mil por mês, quando vai se aposentar, talvez ela vai receber 3 mil por mês. Não, ela não tem aquele mesmo salário e padrão. E era isso que estava acontecendo lá com a minha mãe. E aí, eu comecei a trazer essa ideia para ela. Vamos investir em imóveis. Vamos pegar um pouco desse capital que ela ia receber do fundo de garantia para poder comprar um imóvel. E aí a minha missão era ir atrás dos investimentos, ir atrás das oportunidades para fazer algum bom negócio imobiliário. E aí eu não contei, né, Carlos, mas tu já sabe, talvez o pessoal aqui do teu canal não saiba, mas eu sou formado hoje em dia como engenheiro civil. Naquela época eu estava no meio do curso ainda. E o que que o engenheiro pensa na hora de investir? O engenheiro pensa geralmente em investir na construção, comprar um terreno, fazer uma construção. Só que o grande problema em relação a isso é que os terrenos aqui na região que a gente estava procurando, que eu estava procurando e pesquisando, já estavam bem caros, lá por volta de 170 mil, mais ou menos.
E a gente até quase comprou um terreno nessa época por 150 mil, mais ou menos. Só que esse terreno, Carlos, ele estava passando por um processo de inventário, estava totalmente embaraçado nesse processo. E aí foi muito bom a gente ter visto isso, ter percebido que estava com esse problema, com essa... Ia ser bem difícil também, tinham muitos irmãos, era uma complicação toda esse terreno. E aí no final a gente desistiu dele, não comprou, e a gente acabou indo para uma outra modalidade de investimento, que é a modalidade de leilões. Exatamente, exatamente. Eu não sei se tu quer me perguntar outras coisas ou se eu vou contando ainda. Não, esteja à vontade. Conta essa sua história, tá indo legal. Exato. Bom, mas então, basicamente, eu percebi que a construção naquele momento não ia ser o melhor caminho para nós. Por quê? Porque o terreno estava caro, fazer uma construção em cima ia sair bem mais alto do que o valor que a gente tinha disponível naquela época. E aí eu acabei pesquisando e encontrei os leilões. Nessa época tinha o Hugo Rocha, que estava trazendo muito conteúdo nessa área de leilões. E eu fiz um curso dele. Então lá atrás, em 2012, mais ou menos, eu fiz um curso sobre leilões de imóveis, então, e comecei a pesquisar tudo que era leilões. E fui nos leilões, procurei apartamentos, casas. A gente até chegou a ver um pavilhão na época. E aí teve várias oportunidades que a gente deixou passar, que a gente não entrou, porque ou o imóvel estava muito caro, ou os lances estavam indo muito acima. E aí teve um imóvel que estava se enquadrando dentro do preço que a gente tinha disponível para investir. Era uma casa em um bairro aqui em Porto Alegre chamado Ipu. Essa casa era grande, tinha 4 quartos, estava um pouco velho, assim, precisava de uma reforma, mas era uma casa promissora. Na época eu avaliei ela no valor de 350 mil, mais ou menos, e a gente foi para o segunda praça do leilão, eu e meu pai. E aí a gente fez os cálculos todos, o imóvel estava sendo anunciado, estava sendo o primeiro lance, era de 128 mil, e a gente colocou nos nossos cálculos que o máximo que a gente poderia dar para que fosse um bom negócio seria 182 mil. 180 mil, desculpa. E, bom, na hora do leilão, a gente foi dando os lances e no final a gente acabou ficando com um imóvel pelo valor de 182. Aí tem mais uns 10% do valor lá do leiloeiro e também das taxas de transferência. Então, no final, deu ali perto de 200 mil o custo total para fazer o negócio inicialmente, assim. Então, é muito bom ter vários cuidados, né, Carlo, antes de fazer essa compra. Então, aqui eu estou dando uma boa resumida nesse processo, para que o nosso vídeo não fique tão largo assim, mas antes de comprar esse imóvel, eu fiz várias pesquisas, eu estudei pra caramba o assunto, tomei vários passos e cuidados prévios. E essa casa em si, ela estava desocupada, Carlos. A gente conseguiu ir lá olhar ela, a gente pegou a chave e a gente comprou pela Conseguiram Caixa. visitar, então? A gente Isso é conseguiu visitar o importante. imóvel. É. Só que aí, Carlos, o que aconteceu mesmo, o imóvel estava desocupado. Só que esse aqui é um dos problemas, né? Que muitas vezes o imóvel está ocupado e aí o comprador precisa ir lá fazer a desocupação. É. Mas existem outras várias questões que podem acontecer também, no caso de leilões. Só que o problema que rolou nesse imóvel com a gente foi que, dentre o momento de compra e o momento que a escritura estava no nome dos meus pais, aconteceu que passa um mês esse processo entre a compra realmente ali, o pagamento inicial, e o imóvel está no nome da pessoa. Nesse período, o imóvel foi invadido. Basicamente, uma pessoa foi lá e foi morar lá. Uma família inteira tomou posse do imóvel. E aí, quando a gente foi de fato tomar posse, aí a gente percebeu que tinha pessoas lá dentro ocupando o imóvel. Tive E que aí entrar com uma vem, ação judicial de reintegração de posse.
É um Exatamente. rito especial, é rápido, é um dos processos céleres, mas você vai ter que gastar dinheiro, né? Já teve que gastar um adicional ali. Durou quanto esse processo? Só por curiosidade, Na verdade, nem durou tanto, não. né? Durou um mês, mais ou menos. Algumas causas como essa, né, que eu citei, reintegração de posse, segue o rito especial, não o rito ordinário, naquelas sequências longas que tem de processo. Foi bacana. Então Exato, esse foi o único empecilho. Houve a infelicidade de ter tido uma invasão. exato, Tá exato. bom? Então é isso aí. Foi. Mas então essa sua ideia de se especializar no mercado imobiliário foi para justamente para dar uma força para tua mãe, que estava se aposentando, estava preocupada com a redução de renda, e você vislumbrou uma oportunidade de ganhar um incremento das suas receitas com o mercado de aluguéis. Aí você certamente deve ter feito reforma e colocou para aluguel. E deu resultado? Foi Exato. uma Então boa depois experiência ou... a experiência foi boa em vários sentidos. Então eu tinha muita vontade de aprender toda essa área de investimentos, de colocar a mão na massa em algum negócio e não ficar só no estudo do assunto. E, de fato, a gente fez uma reforma, então, nesse imóvel e colocou para locação. E esse imóvel, a gente está alugando hoje em dia por R$ 2.100. A reforma foi um pouco mais cara do que o que a gente esperava, custou ali perto de R$ 80.000 essa reforma, não foi barata. E foi uma experiência muito boa como um todo, Carlo. Por mais que, na minha opinião, o retorno não esteja sendo tão grande como outros nichos de mercado de locação, É. o simples fato de ter ido para o campo de batalha, para mim, foi muito bom. Foi uma experiência, sim. E no caso, pode. Sim, e foi logo na sequência que você teve esta ideia de montar o canal do YouTube, o Educar Imóveis? Foi para complementar o seu interesse em investimentos imobiliários, que você queria ter um aprofundamento a mais, ou seja, mais estudo e participação de outras pessoas que pudessem auxiliar nessa jornada? Foi nesse momento que surgiu a ideia do canal? Pois é, a ideia do canal veio um pouco depois. Então, o investimento aconteceu lá por volta de 2012 e o canal só foi começar em setembro de 2014. Então, levou ali uns 2 anos ainda. Mas o motivo foi um pouco disso que tu falou. Era poder. Na verdade, teve vários motivos que foram culminando, mas o primeiro deles é que, nessa época, eu comecei a estudar sobre marketing, sobre como ajudar as pessoas através da internet. E aí eu tinha uma série de ideias de como que eu poderia ajudar as pessoas com os conhecimentos que eu tinha adquirido. E eu gosto muito, sou bem apaixonado pela parte financeira, como ficar rico, como sair da corrida dos ratos. E aí eu resolvi, de alguma forma, trazer e juntar essa minha paixão por finanças, pela paixão que eu acabei criando por imóveis. E aí Uhum. eu fui juntando tudo. Na época, primeira coisa que eu fiz foi escrever um livro. Então eu escrevi o livro, e aí logo depois de escrever o livro, eu comecei a gravar os vídeos. Aí foi mais ou menos essa aí a minha primeira entrada no mundo de educação, no mundo de ensinar um pouco do conhecimento que eu tinha adquirido, tanto na área de finanças e educação financeira, quanto na área de investimentos em imóveis. E aí surgiu o canal Educar Imóveis, Rafael Ianti, como educador financeiro. O E objetivo fundamental desse teu canal, qual seria? o É é um dar hobby? dicas. É um desejo de ser um formador de opinião? É um desejo em termos de uma rentabilidade adicional ao seu portfólio? Qual o fundamento desse canal Educar Imóveis? Ou é um pool de tudo isso que eu falei? Pois é isso que eu ia dizer. É um pouco de um pouco de tudo isso. Então, desde o começo, Carlo, eu já tinha uma visão comercial de eu posso usar o canal para ter uma receita.
para ter um Você fez capital curso entrando. sobre isso? Existem cursos específicos aí pela web que ensinam esse tipo de coisa. Existem educadores que têm técnicas de montagem de sites, e você fez certamente um desse aí, né? Exato, exato, isso mesmo. Mas ao mesmo tempo que eu tenho muito essa área de ter isso como um negócio, ter o canal como um negócio que precisa ter receita para se manter, eu também tenho uma área, um lado muito importante de eu precisar gostar do que eu estou fazendo, eu precisar, Exato. de alguma forma, estar ajudando também as pessoas com essas informações, com essas ideias, com essas coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. O seu canal, então, funciona com entrevista. Ele é bastante eclético, bastante dinâmico. Ele tem entrevista, eu vi algumas lives, tem conteúdo exclusivo para o pessoal pagante, tem curso também. Pode explicar para a gente como está Sim. distribuído essa tua plataforma? Perfeito. Então, tem o canal no YouTube, que é o local onde tem os conteúdos gratuitos. E aí tem muitos vídeos, Para te cursos. achar é só digitar no navegador do Google Educar Imóveis. Já Exato. vai direto no canal do Rafael YouTube. Rafael Jansky. Educar Imóveis. Exato, exato. Então, pesquisando ali, eu vou aparecer nas primeiras. Algum vídeo meu já vai aparecer ali. Mas a gente pode deixar um link aqui também, né, Carlos, para o Sim, pessoal. claro. Na descrição eu É, vou deixar o contato, o e-mail, os teus canais. exato. Você tem Facebook também? Nós temos também Facebook. Eu te confesso que ele faz um bom tempo que eu não mantenho ele atualizado. O que está bem atualizado mesmo é É o o YouTube. YouTube. Legal. Exato, exato. Mas então tem essa parte do conteúdo que é gratuito. As pessoas podem ir lá e consumir. São mais de 500 vídeos postados gratuitos. Você tem feito lives também toda quinta-feira, é isso? Exato, exato. Tem feito lives. Algumas eu Já tenho tem. participado. Olha aí, que legal. Volta e meia eu te vejo lá, verdade? É muito bom te ter por lá. Mas então, a gente tem lives, temos entrevistas com É. investidores, nós temos também dicas rápidas, estratégias. E esse aqui é a parte mais gratuita que as pessoas podem consumir, aprender. E tem a parte paga. Aí é para investidores que querem algo mais exclusivo, um conteúdo mais aprofundado, porque nem sempre, Carlos, a gente consegue trazer para o YouTube conteúdos mais profundos. Então, muitas Sim. vezes, as pessoas não querem coisas tão educativas e profundas no YouTube. Muitas vezes eles querem coisas rápidas, querem um vídeo engraçado. E aí, para mim, é muito importante eu conseguir separar e dizer, cara, quem tiver aqui na parte pagante é porque eu sei que ele está realmente interessado em fazer bons negócios e eu sei que eu estou falando com um público diferenciado. E aí, dentro dessa plataforma, eu dei o nome para ela de Portal Educar Imóveis, a gente tem algumas lives exclusivas para quem pagou, para quem entrou. Nós temos aulas de 1 hora de duração, muitas vezes, que eu pego um tópico e aprofundo sobre ele. Tem e-books que eu escrevi, um deles é aquele primeiro e-book que eu comentei aqui no vídeo. Tem também cursos que eu condensei ali dentro. Então tem uma série de conteúdos que eu fui fazendo de forma exclusiva e fui colocando dentro lá do portal. E eu busco sempre trazer dicas, estratégias, ideias para as pessoas que querem realmente fazer bons negócios dentro do mercado imobiliário. E aí eu vou pegando todas essas experiências que eu fui aprendendo tanto ao fazer negócios, quanto a estudar sobre o assunto através de livros, através de pesquisas que eu fui fazendo e também através das entrevistas que eu fui fazendo. Eu já entrevistei mais de 30 investidores e aí cada entrevista que eu faço, Carlos, é uma vivência diferente, é uma história diferente. São estratégias que cada investidor usou, muitas vezes incorporadores, construtores, investidores em kitnet, investidores em imóveis em leilões. O próprio Carlos já participou de uma entrevista comigo, onde ele falou um pouco da incorporação dele, que vai acontecer aí no próximo ano.
Eu assisti os seus primeiros vídeos logo quando eu estava começando o meu portal CI2 Multimercados, que eu tinha uma seção de investimentos imobiliários e eu fiquei muito satisfeito de ter a oportunidade de ver vídeos como os seus, que eram similares aos meus em termos de tempo de duração. Por que isso? Porque hoje a gente vê muitos assuntos importantes sendo comentados de uma forma minimalista, rápida, ou seja, não dá tempo para as pessoas meditar, não esgotam bem o assunto, não estuda-se as diversas variáveis que são pertinentes num assunto relevante. E você não, você me surpreendeu, porque os meus vídeos, isso é vídeo de 1 hora e meia. E você seguia essa mesma linha. Foi isso que me cativou, foi daí que eu comecei a assistir alguns vídeos muito bons de conteúdo e eu percebo, você tem uma técnica, eu posso até elogiá-lo nesse ponto, você faz com que, veja, o mercado imobiliário é algo muito restrito em termos de dica, e as pessoas que encontram um nicho, encontram... A verdadeira realidade é o seguinte, as pessoas externam um pouco o pote de ouro. Você, pelo seu jeito de ser, tem uma facilidade que você faz com que as pessoas soltem tudo o que for necessário sobre o empreendimento, os pontos positivos, os erros, e isso é surpreendente. Na minha opinião, um dos pontos que deixa o teu canal diferente do que existe aí, você, além de educar nas suas lives, você aprende com o sucesso dos outros. A frase é essa aí. Você é novo, você está formando a experiência agora, como você falou, fez poucos negócios imobiliários, porque negócio imobiliário, infelizmente, requer muito capital. Mas você aprende não só com a leitura, mas sim entrevistando gente de sucesso. Para manter esse teu canal ativo, Rafael, eu imagino que deve ser bastante exaustivo. Você tem alguma outra atividade profissional ou você se dedica exclusivamente ao portal Educar Imóveis? Então, Carlos, depende do momento que eu estou vivendo. Então, teve um momento que eu estava me dedicando exclusivamente ao portal, ao canal, e atualmente não é o caso. Eu tenho outras funções, eu estou lidando aí com a parte de marketing também, estou criando outras empresas, outros negócios, e eu diria que hoje em dia o canal ele pega que 1/3 mais ou menos do meu tempo produtivo de trabalho. Então, hoje em dia eu tenho feito uma live por semana, que nem tu comentou, e aí tem momentos que eu gravo entrevistas e acabo trazendo uma entrevista por semana. Tem momentos que eu não posto tantas entrevistas. E aí vai dependendo, então, do momento e do, do direcionamento que eu quero dar naquele momento. Por falar em entrevista, uma curiosidade que eu sempre tive, como é que você seleciona os seus entrevistados? Você os procura ou eles se oferecem para fazer entrevista com você? Como é que é a Então, estratégia? no começo eu procurava. Teve um momento que eu comecei a enviar e-mail para muitas pessoas que eu pesquisei na internet. E aí algumas pessoas foram dizendo sim, várias outras nem respondiam nada. E aí eu comecei a entrevistar algumas pessoas. Com o passar do tempo, os meus próprios seguidores começaram a ver essas entrevistas e falavam, caramba, que legal, aprendi bastante com essa entrevista aqui, Rafa. E eu já fiz esse negócio. E aí eu percebia que os próprios seguidores deixavam as suas histórias nos comentários, e aí eu já ia pegando esses seguidores, já ia conversando com eles pelos comentários, e já dizia, quer participar de uma entrevista? Me manda um e-mail, vamos conversar. Aí eu já chamava os seguidores, as pessoas que gostavam dos meus vídeos, para fazer as entrevistas. E aí chegou um momento que, muitas vezes, hoje em dia, as próprias pessoas já me mandam um e-mail dizendo, Rafa, minha entrevista. Teve o caso de um dos entrevistados que aconteceu isso, recente, né? O nome do canal dele é Kitnets de Guarapuava.
Eu não lembro o nome dele agora, mas ele tem descendência lá do Japão. É um nome bem japonês, eu não me lembro agora. Mas foi bem legal que ele me procurou e aí depende muito, então. Às vezes eu vou atrás do entrevistado. No caso do Fabrício, uma das entrevistas que eu sei que tu assistiu, foi a Sim. do Fabrício Peruso. No caso do Fabrício, eu entrei em contato com ele. Eu mandei um e-mail para ele. Eu sou leitor lá do blog que ele tem. O Fabrício, ele tem um blog bem interessante na área de consórcios Consórcios, imobiliários. consórcio imobiliário. Exato. E aí eu mandei e-mail para ele. E ele mora aqui em Porto Alegre também, onde eu moro. E aí ele aceitou fazer a entrevista, a gente fez a entrevista e bom. E foi por intermédio dele que você me conheceu, né? E aí Exato. você fez a entrevista comigo para o seu público. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu, particularmente, me permita, considero a mais importante desta sequência modesta que eu preparei aqui. Eu vejo você como engenheiro civil formado, estudioso no mercado imobiliário, já com experiência, e tendo também participado como atuante em entrevistas com pessoas de sucesso. Não te faz ter vontade de você juntar o grupo, o pessoal que gosta do teu conteúdo, dos inscritos no canal, que estão com você periodicamente, de fazer algum tipo de investimento imobiliário, formar um grupo de investidores e colocar a mão na massa e não ficar só Então, entrevistando e ser um incorporador, por exemplo, e sim, distribuir lucros? é Já uma pensou ideia. nisso? Já pensei nisso sim, já pensei nisso sim. Teve, na verdade, Carlos, alguns investidores que eu converso, que eu já entrevistei também, por sinal, que já me deram essa ideia. Eu já tenho essa ideia desde o início do canal, de montar algum grupo. E é uma ideia, essa ideia existe. Eu que particularmente não disse, cara, esse aqui é o momento, vamos fazer. Então, são questões de decisões, são questões aí de escolhas de carreira também. Então, como eu falei antes, eu tenho outras áreas que eu estou desenvolvendo. Então, por estudar tanto o assunto, eu sei os riscos que tem o negócio, eu sei o trabalho que pode dar ter uma incorporadora, gerenciar um clube de investimentos. Então, tudo isso me fez pensar realmente, e por hora eu tenho escolhido ter outras atuações. E quem sabe daqui um ano, dois, talvez mais, talvez menos, eu faça isso de ir montar um clube de investidores, juntar uns 10, 20 seguidores aqui do canal não, né? Lá do meu canal, porque aqui a gente está no canal Aqui do também. Carlos. Nada Fica, impede que exato, quem te ouve, quem te assiste, se interesse também em montar. Gente, investir em mercado imobiliário requer muito capital. Investir em fundos imobiliários é cômodo, é muito cômodo, mas é uma renda variável, cruel, porque envolve valorização de ativo. Não é só o dividend yield que você recebe, aquela renda mensal. Não, você corre o risco, como é um mercado pouco líquido, corre o risco da cota se desvalorizar bastante. É preocupante isso aí. Agora, fazer investimento imobiliário físico com pouco dinheiro, somente quando se junta grupos de pessoas, cada um com uma pequena fatia, essa fatia multiplicada por um número razoável de pessoas, dá uma grande fatia. Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu tento te incentivar, porque eu sou suspeito em falar isso, porque eu optei, no momento preciso na minha carreira, de ser um incorporador. Eu tenho um portal como o seu, você sabe, não há tanto tempo quanto você, não com tantos vídeos, porque eu tinha outras atividades, mas eu acho que se você tem uma boa ideia, você utiliza a filosofia da partição e não esconder o leite e guardar para si,
Você pode colocar em prática tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você entrevistou sobre a área de incorporação e junta os pequenos investidores, que tem muita gente que quer investir no mercado imobiliário físico, que é muito mais rentável do que fundo imobiliário, tenha certeza disso. E você sabe que você pode contar comigo, porque eu vou estar alguns meses na frente de você, porque eu vou ter incorporado antes, já vou estar mais melindroso, mais macaco velho, e podendo te dar o caminho certo. Aí você me entrevista, aí eu solto todo o frango. Exato. Mas é isso. Quer dizer, no momento certo, né? Você ainda está avaliando, mas não deixa de pensar nessa possibilidade. Não é isso que eu entendi? É isso. Tá? É isso Porque é mesmo, uma é isso forma, mesmo. juro, é uma forma de você colocar em prática tudo, mas tudo aquilo que você fez desde quando entrou na Universidade de Engenharia Civil. Você vai ser o engenheiro responsável da obra, vai ser o incorporador, vai ser o fatoto della città e outra, você vai agregar as pessoas que acompanham você. É uma pessoa idônea, é digna, eu vi o budget que ele fez, o empreendimento é interessante, o retorno, o ROI, Return on Investment, é muito alto, vale a pena o risco, né? Agora, eu queria saber, essa parceria educacional que nós firmamos uns meses atrás, no que poderá contribuir para esse teu modelo de negócio? Então, primeiro vamos explicar, né, Carlos, qual foi a parceria que a gente fez. Basicamente, a gente tem feito um vídeo por mês falando de investimentos imobiliários e a parte mais legal disso tudo, né, a parte mais jurídica. E eu acredito, Carlos, que pode ser bem útil para trazer um pouco para as pessoas, né, essa visão não só financeira dos investimentos, mas também a visão jurídica, os cuidados que tem que ter na documentação e como um todo eu acho que, bom, boa parte do que eu faço envolve educar as pessoas sobre fazer elas ficarem mais conscientes de todo o processo de compra e venda dos imóveis. Então eu acredito que, como um todo, essa parceria somente fortalece ainda mais essas iniciativas. E em relação ao modelo de negócio, eu acredito que quanto mais pessoas aprendem, mais o negócio cresce. Basicamente é isso. Mais pessoas vão se interessar em adquirir produtos que eu produzi, ou que mais tarde tu produzir também. Então, como um todo, as coisas vão crescendo. Me permita completar isso que você está falando. Fizemos a parceria, a minha parte nesses vídeos que nós fazemos é a parte jurídica, direito imobiliário. Eu não sou atuante, mas eu sou formado na área. Eu sou estudioso na área porque eu senti um hiato, uma necessidade em fazer meus negócios. Eu me sentia muito seguro, sabe? Eu comprava terreno, comprava e vendia, transferia renda do mercado financeiro para o mercado imobiliário, mas ainda com aquela insegurança. Por quê? Porque eu não conhecia a legislação, pelo menos as principais leis que envolvem o mercado imobiliário físico, que é a lei dos registros imobiliários, lei das locações, lei das incorporações, lei da alienação fiduciária, o estatuto da cidade, o plano diretor, parte documental. A partir do momento que você faz um curso assim, recebe subsídios com legislações, você entra no site do Tribunal de Justiça, vê as decisões, pronto, aí deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Então é por isso que eu abrilhanto nessa nossa parceria, em que a gente concilia o senso empreendedor das pessoas com as possibilidades jurídicas e os cuidados pertinentes a esse negócio. Porque o mercado imobiliário é diferente do mercado financeiro. O mercado financeiro é simples. Você tira uma selfie aqui, manda para a corretora, ou para o banco de investimento, ou até para uma conta no exterior, é isso? Dados pessoais, conta bancária, preenche um cadastro, você já está com um leque aberto de oportunidades, compra e venda, entra no mercado de opções. O mercado imobiliário não, gente. Envolve direito de família, envolve registro, envolve documental, envolve processo civil, processo penal, dívidas com a União. Às vezes
pinta um grande negócio, mas por um detalhe que você não atentou ou que ficou muito obscuro, o negócio é horrível. Você vai se incomodar lá na frente, você vai perder dinheiro. Então, por isso, o direito imobiliário, eu faço o possível, nesses nossos vídeos, a gente utilizar uma linguagem mais simples, mais coloquial, e não o de direito imobiliário, propriamente dito. Rafael, você tem algum comentário final para a gente encerrar aqui essa nossa entrevista? Ou quer que eu te faça alguma pergunta que eventualmente eu não fiz para você responder? Pois é, eu acho que eu acho que tudo ótimo. O que eu queria dizer, Carlos, é que dessa nossa parceria, esses vídeos que a gente vem gravando na parceria, eu acho bem importante ressaltar a parte prática disso tudo. Então, muita parte da parte teórica, tu consegue encontrar, talvez pesquisando, talvez comprando um livro, talvez fazendo uma pós-graduação, mas muitas vezes esses conteúdos não têm a parte prática. Então, muito do que eu e o Carlos buscamos trazer nos nossos vídeos é realmente contar histórias práticas, coisas que aconteceram ou que podem acontecer e que, uma vez que a gente pega isso e coloca de forma real, dá para a pessoa ver acontecendo, ver, caramba, eu poderia ter perdido 400 mil nesse negócio e, cara, como é que eu posso fazer para me precaver disso? Quais que são os cuidados? Então é isso que a gente busca fazer. E no mais é isso, Carlos. Para mim foi um prazerzão aí estar aqui nessa entrevista contigo. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, pesquisa Rafael Iante no YouTube, tu vai me encontrar, tu vai encontrar os vídeos que eu já fiz. Tem a entrevista que eu fiz com o Carlos, onde ele abriu um pouco da incorporadora dele, de como é que ele está fazendo essa incorporação lá em Itajaí, né, Carlos? Sim, Onde tu Santa mora. Catarina. Exato. Então é isso, Rafael. Eu que te agradeço na sua paciência. Eu sou marinheiro de primeira viagem e entrevista, mas o importante é isso, que o pessoal te conhece agora, já sabe qual é o fundamento desses nossos vídeos, que eu considero como se fossem aulas magnas. Quando a aula magna a nível universitário é um conteúdo especial, onde as pessoas têm conhecimento que vão além de um livro. Conhecimento teórico e tem a prática também. E o direcionamento para onde ir ou não ir. Então é isso, gente. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Então, sucesso e até uma outra oportunidade. Um abraço. Um abração, até mais.